Oi pra você, aqui é a Pri, que é espírita, e hoje eu trouxe uma lista pra vocês de 4 filmes espíritas / espiritualistas que você precisa assistir, porque são filmes incríveis, tem uma narrativa muito legal e tem uma mensagem, que é o principal, né? A mensagem é muito interessante. E, gente, eu fiz uma senhora seleção, só tem a nata da nata, então são filmes incríveis, imperdíveis e... por favor, assistam. Esse vídeo, ele tem uma segunda parte, porque na real são 8 filmes, só que eu acredito que o vídeo ia ficar muito grande, então eu preferi dividir 4 e 4. Então esse vídeo é o parte 1 e em breve vai sair um parte 2. E se você tá gostando desse conteúdo, não esquece de ativar o sininho, de dar o like, de se inscrever aqui no canal para receber todos os conteúdos, todos os vídeos que eu vou postar daqui pra frente e os que eu já postei. E é muito importante, né, esse like, se inscrever, pra poder a gente saber que a gente tá indo no caminho certo. E também para que o conteúdo, principalmente, né, para que o conteúdo chegue para mais pessoas que realmente tenham interesse por esse tema e que possa despertar nelas alguma coisa legal, alguma coisa bacana. E é isto, vamos para o vídeo. O primeiro filme da lista se chama Um Olhar no Paraíso, ou The Lovely Bones, que é o título original. Esse filme foi dirigido por Peter Jackson e foi lançado em fevereiro de 2010 nos Estados Unidos. He's cute. Does he like you as much as you like him? Grandma, would you please just drop it? Hey, Mom! Look at me! Smile! Aqui a gente tem a história de Suzy Salmon, narrada por ela mesma. E nesse momento que ela começa a narrar, logo no iniciozinho do filme, a gente já começa a perceber que alguma coisa deu errado. E realmente deu errado. My name is Salmon, like the fish. Okay, shipmate, take it away. First name, Susie. Bye, Dad. Bye, Susie. You are beautiful, Susie Salmon. Quando ela tá voltando da escola, acontece que nesse trajeto entre escola e casa, existe um milharal bem grande e bem abandonado. E ela tá passando por esse milharal e de repente ela é convidada a entrar numa casinha construída pelo vizinho dela. I was 14 years old when I was murdered You're the salmon girl, right? on December 6th, 1973. No trailer do filme já mostra esse caráter narrativo do ponto de vista da Susan, né? Ela contando meio que o que aconteceu. E a partir desse assassinato, todas as outras coisas acontecem, né? Todas as outras coisas se descortinam e ela vai para um lugar que não é céu e nem é inferno, mas ela vai para uma espécie de umbral, né? De um lugar ali onde ela ainda está em sofrimento, porque primeiro ela não entende o que aconteceu de fato. E aos poucos ela vai começando a rememorar, aos poucos ela vai começando a entender o que realmente aconteceu para a vida dela ter acabado, pelo menos perto das pessoas que ela amava, né? E finalmente ela visualiza a cena, né? O que tinha acontecido. Ela fica com muita raiva e ela entra nesse lugar de sofrimento, de dor, de saudade dos pais, da família, de saudade de uma vida que ela não chegou a ter, né? Porque logo no início do filme ela mostra ela que ela adorava fotografar, ela tinha rolos e rolos de filme que ela nunca tinha revelado, e tinha meio que um rolo na escola onde ela estudava. Então assim, meio que a vida dela estava começando e foi interrompida brutalmente. Então assim, ela começa a lidar com essas questões no outro plano, enquanto a família fica do lado de cá totalmente perdida, totalmente em situação de mágoa, né? Quando a gente perde alguém, claramente a gente fica chateado, triste. E todo mundo fica tentando entender o que aconteceu, como aconteceu esse sumiço, esse assassinato dela. E de contrapartida, no outro plano, ela vai tentando ajudar a família, vai tentando consolar a família. E eu acho que o mais bonito desse filme todo, nada do que eu falei aqui é spoiler, o mais bonito de tudo são as coisas que vão acontecendo com ela no mundo espiritual e com a família dela no plano terreno. E eu acho que por isso que vale a pena assistir esse filme, até para vocês entenderem a real mensagem que tem dentro desse filme, que claramente é isso que eu não vou falar. Então assistam e depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. O segundo filme da lista é Nosso Lar, que foi dirigido por Wagner de Assis e estreou aqui no Brasil em setembro de 2010.
Nosso Lar é um filme baseado no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, e conta a história de André Luiz, que era um médico aqui da Terra, super famoso, super badalado, super importante, né, na época em que ele se encontrava encarnado, que de repente se vê em outro plano, né? Digamos assim, ele morre e ele se encontra em outro plano, completamente perdido, sem saber o que aconteceu, porque na real para ele mundo espiritual não existia, o que existia era o mundo material. E ele se vê nesse sofrimento sem fim, num lugar tenebroso, enfim, que hoje a gente sabe que se chama umbral. E a partir daí a gente começa a entender e conhecer um pouco da história do André Luiz. E, enfim, passamos por todo o sofrimento junto com ele. A gente conhece um monte de criatura asquerosa do umbral. A gente consegue perceber o quanto tempo que ele ficou ali. Claro que no filme é bem rapidinho, mas no livro mostra que ele não sabia por quanto tempo que as súplicas dele duraram, se foi 1 mês, se foi 1 ano, se foram 10 anos. Mas que, enfim, ele é resgatado pelos amigos espirituais e a partir daí ele é levado para a colônia espiritual chamada Nosso Lar, e é aí que tudo começa, né? Todo o desenrolar dessa nova vida do André Luiz começa, e as pessoas explicam para ele o que aconteceu, ele vai aos poucos entendendo, ele vai se dando conta de que a vida é muito mais do que simplesmente o plano material, e de que todas as leis que ele conhecia aqui na Terra, inclusive como médico, caem totalmente por terra, porque no plano espiritual tudo funciona de uma forma completamente diferente, né? Como eles mesmos deixam bem claro pra gente, a Terra é uma cópia mal feita do plano espiritual. Então, tudo que a gente tem aqui, que funciona mais ou menos, lá funciona super perfeitamente. Uma coisa massa de lembrar é que esse filme teve muitos efeitos especiais, né, para a construção da cidade Nosso Lar. E foi um filme que teve um orçamento imenso de 30 milhões de reais, se eu não me engano. Ou foram 20 milhões de reais. Acho que foram 20 milhões de reais, mas conseguiu faturar 36 milhões. Teve uma bilheteria monstruosa. E é um orgulho pra gente aqui no Brasil ter uma produção tão bonita e tão intensa como esse filme. Esse filme é um dos filmes espíritas que mais me dá esperança, me faz acreditar que existe algo maior, algo muito melhor do que isso aqui que a gente conhece, e que a vida realmente não cessa aqui. Nosso Lar, a cidade, né, a computação gráfica do filme foi baseada nas ilustrações de Igorina Cunha, que em desdobramento foi levada pelo amigo espiritual Lúcius. Eu não sei se ele era algum amigo, se era mentor dela, mas enfim, ela foi levada ao plano espiritual em desdobramento por diversas vezes, e ela conseguiu fazer desenhos de como seria a cidade Nosso Lar. Então é impressionante, assim. Tem alguns livros onde ela tem essas ilustrações assim, de alguns prédios que tem na cidade Nosso Lar. A estrutura vista de cima, vista de lado. É muito bonito, assim, você vê que é uma coisa super organizada. A cidade, ela tem realmente um formato de mandala, como o filme mostra bem, assim, essa organização, tudo muito planejadinho, muito bem feito. Enfim, gente, eu falei demais sobre esse filme porque é um filme que realmente amo e vale a pena assistirem. O terceiro filme se chama Coco, que aqui no Brasil ganhou o título de Viva a Vida é uma Festa. Esse filme foi dirigido por Lee Unkrich e Adrian Molina e estreou em fevereiro de 2018 nos Estados Unidos. I have to sing. I have to play. The music, it's not just in me. It is me. Aqui a gente acompanha a história de Miguel, um menino de 12 anos que sonha absurdamente em ser músico. Só que tem um problema. A família dele não quer que ele seja. A família dele, na real, abomina a ideia que ele seja músico, odeiam música, odeiam qualquer tipo de coisa ligada à música e proíbem ele de viver esse sonho. Na noite de comemoração do Dia de los Muertos, Miguel acaba acidentalmente indo parar no mundo dos mortos. E aí, logo ele descobre que ele teria até o amanhecer para voltar para o mundo dos vivos, caso contrário, ele ficaria por lá mesmo, ou seja, morreria. E galera, esse filme é lindo por tratar absurdamente bem de 2 temas: morte e família.
A morte porque, obviamente, naturalmente, ela tá presente no filme em 99% do tempo. E claramente, assim, a gente vê a leveza com que a morte é tratada, né? A morte e seus vários tipos, né, de morte. E é um universo que foi criado por eles, é muito bonito, assim, a parada totalmente ligada à comemoração, né, do Dia de los Muertos, que é completamente alegre, brilhante, cheio de caveirinhas. Quando você chega no mundo espiritual, tem um monte de caveirinha, sabe? Tipo, todo mundo é igual, a gente deixou de ser diferente. Todo mundo, no final das contas, é caveirinha, sabe? E é um lugar super brilhante, super alegre, super cheio de flores e de música e de arte. Inclusive a Frida Kahlo está lá, isso é muito legal. E acho que tratar desse tema tão delicado para tantas pessoas foi, inclusive para crianças, né? Eu acho que é um dos grandes trunfos desse filme. E também trata muito bem do assunto família, porque nesse meio tempo onde todas essas coisas acontecem no mundo de los muertos, o Miguel, ele acaba, na jornada de tentar voltar para casa, ele acaba descobrindo e revelando e desfazendo alguns mal-entendidos que tinham acontecido na família dele, que ele nem sabia, e que a própria família, enfim. E aí vocês vão ter que assistir para descobrir todas as outras coisas que eu não posso falar mais, porque senão vai acabar sendo spoiler. Mas é um filme muito bonito por tratar de temas tão delicados de uma forma tão doce e tão alegre. Vale muito a pena assistir. O quarto e último filme da lista de hoje se chama Amor Além da Vida. Esse filme foi dirigido por Vincent Ward e teve sua estreia nos Estados Unidos em outubro de 1998. I love you, Bug. I love you too. Aqui a gente acompanha o casal Chris e Annie vivendo uma vida super feliz e super tranquila ao lado dos seus 2 filhos. Só que num determinado momento, esse casal acaba perdendo os filhos e aí eles começam a passar por alguns momentos difíceis. Só que a esposa, a Annie, ela lida um pouco pior com toda essa situação. Seguindo a vida após essa tragédia com os filhos, um tempo depois, o Chris morre e é aí onde tudo acaba acontecendo, né? Tudo acaba começando, sendo revelado pra gente nesse filme. Ele acaba se vendo num outro mundo, primeiro de uma forma muito confusa, ele não percebe um corpo, né? Ele percebe só pensamentos, né? Que tinha ali uma consciência, ele tinha uma consciência, dependente do corpo que ele tinha. E aí, aos poucos, ele ouve vozes, começa a ver algum vulto ali perto dele. Aos poucos, isso vai ficando mais nítido, até que ele consegue ouvir, de fato, a voz que está falando com ele e o corpo da pessoa que está falando com ele, né? A voz e o corpo. E, de repente, ele começa a dar formato àquela pessoa se torna uma pessoa sólida, digamos assim. E é onde o Chris, de fato, começa a sua jornada num lugar incrível, lindo, absurdamente sensacional. Não à toa esse filme ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. O Chris, ele acaba entrando como se fosse num paraíso, digamos assim, né? E o paraíso do Chris é nada mais do que as pinturas da esposa dele, né? A esposa dele, que é artista plástica. Então ele se vê nesse mundo onde tudo é feito de tinta, as flores, a natureza, o chão, o céu, tudo é uma pintura belíssima, e você começa a viajar nesse universo, assim. E uma das primeiras coisas que ele encontra nesse lugar é a cadela dele, né? If heaven is a place where you know only joy. Oh! Boy, I screwed up. I'm in dog heaven. You're creating an entire world here, from your imagination, from anything you want. Where you feel no more fear. E aí as coisas começam a acontecer, e de contrapartida a isso, claramente a esposa não fica muito bem no mundo, no plano terreno, acaba passando por algumas dificuldades e comete um suicídio, né? Então esse filme, ele aborda um pouco esses planos espirituais, que seriam como se fossem os nossos estados de consciência, né? Que é nada mais do que os planos espirituais, eles estão totalmente ligados ao nosso estado de consciência.
E como a esposa dele não estava bem, ela já não vinha bem há um longo tempo, acaba que por ter cometido suicídio, ele fica sabendo no plano espiritual que ele jamais conseguiria ver a esposa dele novamente. E aí se inicia uma outra jornada, enfim, vale muito a pena vocês assistirem. Eu não sei se eu deixei algum spoiler aqui pra falar a verdade, porque eu acho que o trailer do filme já começa com ele nesse mundo espiritual, assim, com essas pinceladas e tudo mais. E é um filme bem antigo, né? Ainda tem isso, assim. Então, se você ainda não viu, por favor, corra pra ver. E gente, eu acho que a mensagem desse filme, ela tá muito dentro do que o amor, do que os atos de amor e de dor são capazes de mover na nossa vida. O que esses sentimentos movem dentro da nossa vida? Que tipo de energia o amor e a dor criam na nossa vida? E então eu acho que vale muito a pena assistir esse filme, não só por isso, mas por todos os outros fatores. É um filme super lindo, belíssimo. É impossível você sair desse filme do mesmo jeito que você entrou. Então, vale muito a pena assistir, sim. E é isso por hoje. Espero que você tenha se divertido, que você goste dessas dicas e que você procure esses filmes para assistir, porque sem dúvida, assim como a minha vida mudou assistindo essas obras, eu acredito que a sua também pode mudar, ou pelo menos causar alguma reflexão em você, que já é um ponto de partida para a mudança, né? E é isso. Por hoje fechou o Bombom. Muito obrigada por ter vindo até aqui hoje e até a próxima. Eu tava pensando exatamente nisso hoje. O negócio tá na minha cabeça. Como é que pode dar errado? Eu tirei da cabeça, botei no papel, mas está na minha cabeça. Enfim. Oi pra você. Ixi, eu tava olhando pro lugar. Não, eu fico agoniada, porque eu acho que eu vou esquecer, tá ligado? É que tem datas, e quando tem data é um... enfim, Eita, isso aí vai ficar no vídeo. A máquina peidando. Dando descarga toda hora. Oh, God, por quê? Corta pra passar o trecho do filme. E ela acaba entrando nessa casinha. Também não. Poxa, interrompeu meu raciocínio. O provavelmente conhecido por muita gente, Nosso Lar. Nossa, ficou estranho isso. Que eu emendei o negócio com o nome do filme, enfim. Diretora de cinema mesmo, próximo. O segundo filme da lista é O Nosso Lar, dirigido por Wagner de Assis e estreado no Brasil em fevereiro de 2010. Setembro. Uma coisa muito legal de lembrar é que esse filme teve muitos efeitos espirituais. Efeitos espirituais. O terceiro filme da lista é Coco, A Vida Viva. Mal comecei e já deu ruim, véi. Vai lá, a máquina foi no meu lugar. O quarto e último filme dessa lista, pelo menos da lista de hoje, e foi dirigido por Vincent Ward. Teve sua estreia em